Olá, bom dia, amados e amadas do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa Escola Dominical em Casa da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu. Mais um domingo em que a gente vai aprender um pouco mais da Palavra do Senhor, aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais de algumas histórias preciosas da Bíblia, porque nós estamos fazendo o nosso estudo baseado na revista Legados de Fé e nós vamos falar hoje sobre Miriam, a irmã de Moisés. Falar um pouquinho sobre ela, falar um pouco sobre a sua importância dentro de todo o contexto histórico da saída dos judeus do Egito. Amém? E eu queria orar com você nessa manhã, para que nós possamos fazer a nossa escola e que o Espírito Santo esteja nos iluminando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que envie o teu Espírito sobre todos aqueles e aquelas que estão assistindo a esta aula, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de aprender mais da Tua Palavra, de aprender um pouco mais de Ti e, principalmente, de nos relacionarmos contigo através da Tua Palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor. Abra as nossas mentes e os nossos corações para o estudo de hoje. Que ele seja produtivo e que o Teu Espírito possa falar profundamente em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nossa aula de hoje é baseada num texto do Antigo Testamento, está em Êxodo. Está em Êxodo no capítulo 15, versículos 20 e 21. Se você está com a sua Bíblia, você vai abrir, né, no Êxodo capítulo 15, versículos 20 e 21. Então, eu vou ler com vocês esses dois versículos, mas é só para você entender o contexto. Os judeus tinham acabado de atravessar o mar. Moisés, ele canta, ele faz um louvor e esses dois versículos são a continuação deste louvor que é feito por Moisés, por Miriam, por sua irmã. Tá? Então, esses dois versículos são quando a Miriam convoca as mulheres depois da travessia para que haja um mover de louvor e adoração feito pelas mulheres. Tá? Então, é só para entender o contexto desses dois versículos. Imagina, acabei de atravessar o mar, acabei de ver o milagre de atravessar o mar por pé enxuto. Cheguei do outro lado, né? Fui protegido por Deus, né? Do faraó que estava vindo matar, né? Consegui sair do Egito, consegui me livrar da perseguição do faraó, atravessei o mar, né, aquela multidão atravessou o mar. E aí, do outro lado, Moisés começa o momento de adoração e de louvor, fazendo um cântico. E Miriam convoca as mulheres e faz também um momento de louvor e adoração pelas mulheres. Então, esse é o contexto do versículo 20 e 21. E eu vou ler para vocês. Tá? Então, amém? Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra: A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém? Dois versículos muito interessantes, porque eles apresentam a profetisa Miriam. E aí a nossa lição, o tema dela diz assim, a corajosa Miriam. Né? Corajosa Miriam. E aí eu fui pegar no dicionário, né? Eu acho legal às vezes a gente pegar essas coisas, né? E eu peguei no dicionário a característica, o que é ser corajosa e ousada, né? E aí diz assim, ser corajosa, o dicionário, eu peguei na internet, o dicionário na internet, esqueci de anotar o nome, mas foi na internet. Diz assim, qualidade, ousadia, qualidade ou característica do ousado, arrojo, coragem, né? É aquela pessoa que se arrisca com audácia, né? E coragem é moral forte,
perante o perigo, os riscos, bravura e intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar a situação emocionalmente ou moralmente difícil. É muito interessante pegar, porque a gente tem que entender quem é a Miriam. Todo mundo já ouviu falar um pouco dela. E eu já quero abrir essa aula dizendo assim, para a palavra falar de Miriam, é porque Miriam ela tinha uma importância muito grande no povo. E aqui o texto diz que ela era a profetisa Miriam. Então Miriam não era apenas uma mulher, irmã do grande Salvador do povo. Não era só isso. Miriam ela tinha uma força espiritual para aquele povo, ao ponto de ser chamada de profetisa. Tá? Então ela tinha uma posição religiosa importante para aquela comunidade. Tá? E aí a gente tem que resgatar a história. Miriam é filha, como Arão e como Moisés, né? de Anrão e Joquebede. E aí é importante a gente situar Miriam na sua família. Moisés era um levita, ou seja, ele pertencia à tribo de Levi, que era aquela tribo que foi separada por Deus, para exercer o ministério sacerdotal. Então, quando você atravessa uma áxia, divide as tribos, você vai dizer assim o que cada tribo vai receber. A tribo de Moisés é a tribo que tem a responsabilidade de exercer o sacerdócio, ou seja, estar ministrando diante de Deus o tempo todo. Né? É a função deles, a função do levita. Em diversas posições e fazendo diversas coisas, desde limpar a arca, desde limpar, depois que a tenda é feita, desde limpar a tenda, de acender incenso, de fazer os sacrifícios, de entrar nos santos dos santos, que só o sumo sacerdote entrava. Então, a tribo de Levi, que Moisés era, então por isso que Moisés ele era um líder, não só um líder político no sentido de gestor, né? Ele, vamos dizer assim, ele era naquela época não existia presidente, mas ele era o governante daquele povo administrativamente. Vamos pensar assim, as diretrizes de como é que o povo ia se administrar, o que o povo ia fazer, como é que as tribos no acampamento, tudo orientado por Deus, tá? Mas era a função de Moisés organizar aquele povo e direcionar o povo para a terra prometida. Ao mesmo tempo em que ele falava com Deus, né? Deus falava com ele subia o monte, Deus se apresentava e falava com Moisés, né? E então Moisés tinha essa coisa de ouvir de Deus e falar com o povo, né? Então ele tinha essa função sacerdotal também. Só que ele era o líder, né? O líder de certa forma religioso, a liderança religiosa, vamos dizer assim, que Moisés exercia, ele a exercia por conta do seu relacionamento com Deus, mas Deus coloca Arão, seu irmão, como sumo sacerdote para ficar o tempo inteiro, como a gente diz, full time, exercendo o ministério sacerdotal, enquanto Moisés exercia o seu ministério sacerdotal, mas principalmente administrativo. E aí você tem Miriam, que entra aí como uma profetisa, que tem uma função religiosa, e aí ela mantém a tradição da sua família, né? Que vai ser dito um pouco depois, né? Quando você define as tribos, o que cada tribo vai fazer e o que cada tribo, qual é a sua atribuição de cada tribo. A Miriam, ela já exerce no povo essa liderança espiritual como profetisa.
tá? E aí a gente fala, por que fala o tema da revista diz assim, a corajosa Miriam? Porque Miriam começa lá atrás. Miriam, quando os pais, né, Amram e Joquebede, eles não permitem que Moisés seja assassinado. Eles conseguem manter Moisés escondido. E quando não dá mais para esconder, que eles colocam no cesto, no Nilo, é Miriam que acompanha o irmão para protegê-lo, para cuidá-lo. É Miriam que vê a princesa egípcia, a filha do faraó, achando o irmão. Ela tem a coragem e a ousadia de ir lá, né, na princesa. Quando vê a situação, ela tem a coragem de falar com uma princesa, tem a coragem de dizer assim, olha, você quer alguém que amamente? Você quer que alguém que cuide desse bebê? Eu conheço alguém. Ela oferece a própria mãe, né, para cuidar do filho, e a mãe ainda recebe um pagamento por isso. Então a coragem da Miriam fez com que Moisés fosse cuidado nos primeiros anos da sua vida pela sua própria mãe, tivesse acesso à tradição e à cultura do seu povo de origem antes de ir para o palácio. Então a coragem da Miriam, né, fez isso. E aí a gente olha essa coragem lá daquela menina, com certeza a acompanhou, e essa firmeza de caráter, essa, como a palavra diz, né, é a firmeza de espírito em situações difíceis. Provavelmente, a palavra não fala isso, mas provavelmente foi o que tornou Miriam uma líder do seu povo, uma profetisa. É interessante que lá em Miqueias, no capítulo 6 de Miqueias, faz citação a Miriam novamente. E é muito importante o lugar que Miriam ocupa para Miqueias no texto. Diz lá em Miqueias, no capítulo 6, a partir do versículo 3. Vou pegar, no versículo 4, só lerei o versículo 4. Né? Diz assim: pois te fiz sair da terra do Egito e da casa de servidão e te remi. E enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Olha que interessante. Deus, Miqueias, né, a palavra do Senhor, através de Miqueias, traz a memória do povo da época de Miqueias, de que Deus remiu o povo, mandando lideranças. E aí ele cita 3. Moisés, claro, pelo papel que ele exerceu, Arão e Miriam. Esse texto situa Miriam dentro da sua liderança, da liderança que ela exercia dentro do povo lá. E é muito interessante ver isso, porque a liderança dela não só era reconhecida, que quando ela começa a louvar e a cantar aqui no texto que nós lemos em Êxodo, as mulheres a acompanham. Então ela tinha uma liderança sobre as mulheres grande, que as mulheres reconheciam. Ela começou as mulheres, ela não chamou as mulheres foram voluntariamente porque reconheceram a liderança de Miriam. E aí você vai pegar mais à frente, né? Outras situações, e tem uma situação em que ela questiona o casamento, ela e Arão questionam o casamento do seu irmão com uma mulher que não era do povo, né? E essa, de certa forma, rebelião, eles dizem assim, mas Deus só fala com você, Moisés, Deus fala com a gente também. Então, essa sua liderança, você não pode dizer, Deus fala com a gente. Né? Ela diz assim, olha, não é só você que fala com Deus, não é só você que tem um relacionamento com Deus. A gente também tem. Deus fica muito zangado com isso, chama os 3 e fala para os 3, dizendo assim, como é que vocês têm coragem de duvidar da liderança de Moisés? É nesse texto que fala que Moisés era um homem manso, né? Se você pega mais à frente lá, no texto que fala da rebelião. E que Moisés não brigou com seus irmãos. Moisés não falou, eu que mando aqui.
Quem falou isso foi Deus. Chamou os três e falou assim: eu quero falar com vocês três. Que história é essa de vocês duvidarem da liderança do seu irmão? De vocês duvidarem da minha escolha? É tanto isso que Miriam ficou leprosa durante 7 dias. Mas o povo não andou, ou seja, não avançou na sua caminhada durante os 7 dias que Deus deixou a Miriam leprosa. Ela ficou 7 dias leprosa, como vamos dizer assim, uma punição por sua rebeldia, mas ela ficou curada, retornou ao arraial depois de 7 dias e só depois que ela retornou ao arraial purificada é que o povo pôde andar. Isso é sinal da liderança de Miriam, né? Então, Miriam tinha uma grande liderança no povo. E aí você vai perguntar assim: Norma, mas por que não falam tanto de Miriam? Vamos lá lembrar o contexto de quem escreveu, de quem compilou as histórias. Primeiro, as histórias bíblicas, elas eram orais, as pessoas passavam de pai para filho. Quando elas começaram a ser escritas, elas foram escritas por homens. E lembrando que naquela época, né, a mulher não era uma pessoa, a não ser que ela tivesse uma grande intimidade com Deus e que verdadeiramente fosse reconhecido que Deus a usava, as mulheres não eram consideradas, né? Não eram ouvidas, não eram consideradas, não aprendiam a palavra. Então, a Bíblia foi escrita por homens. Ele vai escolher principalmente os relatos que falam dos homens como líderes. Mas era impossível refutar a liderança de Miriam, a ponto de Miriam ser citada. E a ponto de ser citada falar da sua morte, como é que foi, onde é que ela foi enterrada e da sua importância. Tá? Mas o que é importante nós falarmos aqui de Miriam e que o texto nos ajuda e ele mostra que são as características de Miriam, né? A primeira coisa, Miriam tinha um espírito firme diante das adversidades. Então, ela desde criança demonstrava, primeiro, uma firmeza de fé, né? Ela acreditava em Deus, ela tinha um relacionamento com Deus, ela foi bem, ela além de ter sido muito bem educada por seus pais, ela manteve a firmeza do seu caráter e o seu relacionamento com Deus, as suas experiências com Deus, a ponto dela ter essa firmeza de caráter, essa ousadia, né? É uma coisa muito importante você falar de Miriam. A segunda coisa é que Miriam, ela tinha um espírito adorador, né? Então, os 2 versículos que nós lemos, você pega Miriam cantando, engrandecendo quem Deus é e os feitos de Deus, né? Que ela tinha presenciado. Então, Miriam tinha um coração adorador. O que é ter um coração adorador? É ter um coração que reconhece quem Deus é. E ao reconhecer quem Deus é, ao reconhecer a grandeza de Deus, ele cultua Deus, ele louva os feitos de Deus, ele declara para todo mundo quais são os feitos de Deus. Então, ela tinha um coração adorador, né? Além da firmeza de caráter, um coração adorador. E ao juntar a firmeza de caráter com o coração adorador, ela estava aberta ao agir do Espírito. Tanto estava aberta ao agir do Espírito que ela era uma profetisa. Ou seja, qual era a função do profeta naquela época? Era ouvir Deus e declarar a vontade de Deus para o povo. Um profeta não falava de si mesmo. O profeta falava daquilo que Deus dizia para ele. Ao dizer para ele, ele declarava para o povo. Então, ela só podia ser profetisa se ela ouvisse de Deus e declarasse para o povo. E essa relação dela com Deus era tão real que ela era chamada de profetisa Miriam. E é interessante porque eu não falei no início que Miriam, né? Existem
controvérsia sobre o significado do nome ou a origem do nome, mas muitos dizem que Miriam vem de Miriais, se eu não me engano, deixa eu ver se eu estou falando, perdão, Marie, né? Que é um nome egípcio, que quer dizer amada. E aí você tem Miriam, né? Ali no finalzinho, a amada de Deus, que nós temos uma outra versão para esse nome, que é Maria, né? Maria e Miriam têm a mesma raiz e o mesmo significado, né? A amada ou a amada de Deus, né? E é muito importante a gente lembrar que os nomes dados às pessoas queriam indicar a característica que esta pessoa ia ter na sua comunidade, no mundo natural e no mundo espiritual. Vamos voltar lá para Jacó? Lembra que eu falei na outra aula que Jacó era o enganador? Né? O nome dele era usurpador, enganador, né? Porque quando ele nasceu, ele já veio agarrado nos pés de Esaú. E Esaú, por ter nascido peludo, e o nome Esaú quer dizer pelo, que era característica de Esaú, né? Então, os nomes, quando eles são colocados porque para o judeu naquela época, o nome trazia a bênção dele, né? Você lembra que quando José coloca o nome nos seus filhos, um dos nomes, né, de que José coloca, deixa eu ver se eu acho esse nome aqui, era dizendo que Deus me fez esquecer os males dele, né? Depois eu acho aqui o texto, né? Que ele fala assim, que José é agradável, deixa eu ver se eu acho, que ele fala dos filhos dele, e ele coloca os nomes para dizer que os nomes eram, olha, o Senhor me fez esquecer a minha tristeza, o Senhor fez esquecer, que eu esqueci agora, daqui a pouco eu lembro onde é que está. E é porque o nome era para dizer o que significava aquilo. Então, quando você bota o nome de Miriam, amada, né, e amada de Deus, você está dizendo que aquela mulher, Deus vai amá-la de maneira especial. Maria também é o mesmo significado, tá? E ela era, por ser isso, né, pela palavra falar, pela força, pela coragem que ela tinha, pela ousadia que ela tinha, e eu estou falando coragem principalmente quando eu digo que é a firmeza de espírito diante da adversidade, a firmeza de espírito diante de uma situação que é difícil, tanto moralmente como fisicamente, né? Miriam representa todo aquele e aquela que tem uma firmeza de espírito para passar pelas adversidades, tem uma firmeza de espírito que vem de uma relação com Deus, de uma relação íntima com Deus, de uma relação principalmente de adoração, né? A revista fala, né, dela um pouco, né, vamos dizer assim, a revista fala dela como uma mulher que representou a sua linhagem sacerdotal, a linhagem da sua família, que estava junto com seus irmãos na liderança daquela comunidade, que ela adorava, né? Mas que principalmente Miriam representa também, principalmente não, mas não vou dizer que principalmente, mas ela representa também a unidade de propósito que havia no povo, né? O irmão começa a cantar glorificando a Deus, a irmã continua. Os dois, o irmão chama os homens, a irmã as mulheres, e o povo junto adora a Deus, presta culto a Deus e diz e reconhece a grandeza de Deus. Então essa conjuntura que existia ali de Miriam também representa a unidade do povo, aquilo que Deus queria, a unidade, a convergência de vontade para, primeiro, fazer a vontade de Deus, para reconhecer quem era Deus e fazer aquilo que Deus estava esperando
né? E Deus esperava que aquele povo o adorasse, né? Então é muito interessante ver na palavra que você tem não só nos homens, né, mas também nas mulheres a firmeza de espírito para poder avançar através mesmo acreditando em Deus, acreditando nas suas promessas, avançar além das adversidades. Miriam era essa, né? Era essa mulher, apesar das suas falhas, né? Vamos dizer assim, a rebeldia contra Moisés é uma falha, mas ela era humana, como todos nós. E isso não impede que nós tenhamos firmeza de espírito, que nós tenhamos firmeza para atravessar as situações, firmeza que vem da relação com Deus, que vem da relação que há com Deus, da fé em Deus e do agir do Espírito nas nossas vidas. Então, Miriam é um exemplo disso. Vamos pensar no contexto inteiro desde dela criança no deserto. Então, você pensa lá, ela criança. Qual era a ordem do faraó? Mata todos os meninos. Eles nasceram mátios. Então, ela ajuda a sua mãe a esconder o menino. Ela acompanha o seu irmão, né? Ela sabe da adversidade. Ela sabe que ela corre o risco de morte. Que se ela for descoberta, não só ela, como toda a sua família vai morrer. Mas ela tem a firmeza de mesmo criança, ter a coragem de cuidar do seu irmão. E durante o seu crescimento, ela quando atravessa, quando você tem toda, né, atravessar o mar, ela tem a coragem de assumir a sua posição como liderança e louvar a Deus tanto quanto seu irmão. E convocar e trazer consigo todas as mulheres para adoração. Então ela tinha carisma também, ou seja, ela atraía. E mas tudo isso que a gente pode olhar é que por ser profetisa, por ser reconhecidamente profetisa, nada do que ela fazia sem a orientação do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Né? Então, Miriam é uma mulher como eu, né? Um ser humano como eu, como você, que passa por diversidades, que passa por situações, que passa, e todos nós hoje estamos passando por uma situação que causa medo, uma situação que causa tristeza, uma situação que pode levar os nossos entes queridos, como tem acontecido. Mas nós nos mantemos com uma firmeza de espírito que nos leva a crer e ter a certeza de que tudo isso vai passar, porque Deus é conosco. Deus vai abrir o mar e nós vamos poder louvar os seus grandes feitos depois que atravessarmos o mar. Nós estamos aqui fazendo a escola dominical em casa porque não podemos estar na igreja juntos, mas eu tenho certeza que nós vamos atravessar esse mar. E quando nós atravessarmos, nós estaremos do outro lado, cantando e lançando para Deus, glorificando o seu nome. Teremos marcas na nossa vida, na nossa história? Claro. Nós não vamos passar, ninguém passa por um deserto, pela perseguição do faraó e atravessa o Mar Vermelho, diante a Deus fazendo maravilhas sem ter marcas. Mas essas marcas geram louvor, essas marcas geram adoração, essas marcas geram mais firmeza de caráter, essas marcas geram intimidade com Deus, essas marcas geram um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Então Miriam é essa mulher que ela foi usada como instrumento de Deus, que ela foi usada como mulher de Deus, que ela foi usada por Deus, né, dentro daquele contexto, né? Infelizmente, nós não
Não temos mais informações sobre Miriam, não temos mais relatos bíblicos sobre a atuação dela, mas por conta dos textos dela, mesmo poucos, a gente pode perceber quem era Miriam, né? E a gente pode entender também que a graça de Deus, o cuidado de Deus alcança todos. Mesmo depois de eu ser ser uma liderança de um povo reconhecido, mesmo que eu pise na bola em algum momento, quando eu recuo, quando eu reconheço o meu erro, Deus me trata. Deus cuida de mim. E eu volto a ser essa pessoa usada por Deus, reconhecida pela comunidade como uma pessoa de firmeza de espírito. Não é? Lembrando que Miriam, mesmo sendo castigada com a lepra, ela ficou 7 dias leprosa. Moisés orou por ela. Deus só deixou ela 7 dias leprosa e ela voltou para o arraial. E a vida do arraial continuou. E ela continuou sendo liderança a ponto de Miqueias citar Deus, né, através de Miqueias, citar a sua liderança, citar a condução do povo feita por Moisés, Arão e Miriam. Então, a gente precisa olhar a história de Miriam, né? Usar a história de Miriam, usar a firmeza, o exemplo da firmeza, né, de espírito que Miriam tem para atravessar esses dias. E ter a certeza de que o mar vai se abrir e que nós vamos passar por pé enxuto e que no outro lado nós vamos estar cantando o hino da vitória, dançando, né, com o tamborim na mão. Imagina a festa que não deve ser sido. Hoje de manhã nós estávamos numa reunião do Ministério de Ensino e a Cidinha, né, que é uma das professoras do departamento infantil, ela disse que nós temos, quando nós pudermos fazer o culto na igreja, que nós temos que colocar uma música bem alegre e adentrar a igreja cantando e dançando de alegria por retornar à casa do Senhor. Eu acredito que deva ser a mesma alegria que Moisés e Miriam comandaram seu povo, né, logo depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. Essa vai ser a mesma alegria nossa quando nós passarmos por esse tempo, né? Nossa escola dominical no dia 17 de maio de 2020. E eu tenho certeza que mais à frente nós estaremos cantando e dançando, como Miriam cantou e dançou depois que se atravessou o Mar Vermelho. E eu espero que essa seja uma semana, né, que a história de Miriam te inspire a ter firmeza de espírito no meio da adversidade, a ter a certeza de que o Espírito Santo é contigo, te orientando, te mostrando o caminho, te fazendo tomar decisões corretas, firmes diante da adversidade. E você vai perceber que essa vai ser uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, em que você verá o amor de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a vida dos seus. E não esqueça, né? Nada nem ninguém pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. E com certeza, como Miriam, você vai cantar o hino da vitória. Amém? Um beijo enorme no seu coração. Fica com Deus, tenha uma semana abençoada e nos vemos domingo que vem, tá? Amo vocês. Fiquem com Deus.